Olá, vamos ao nosso evangelho de hoje que é domingo, 15 de fevereiro. Vamos fechar os nossos olhos, fazer uma prece, elevando o nosso pensamento a Deus, nosso Pai de amor, a Jesus, nosso mestre, nosso amigo, nosso modelo, nosso irmão mais velho. Agradecer pela vida, por esta existência, por este dia que se inicia. Agradecer pela nossa saúde física, pela nossa família, pelo nosso trabalho, por tudo que temos. Também pedimos forças para o enfrentamento das nossas dificuldades, das nossas provas. Pedimos auxílio nas nossas dúvidas, nas nossas questões. Para isso, pedimos aos espíritos amigos incansáveis, nosso anjo guardião, espíritos protetores, que nos inspirem as resoluções, os bons pensamentos, para que nós possamos, no dia de hoje, andar pelo bom caminho, com paz de espírito, na busca sincera pelas respostas corretas e pelo melhoramento. Fiquem conosco, espíritos amigos, hoje e para todo sempre. Que assim seja. Então vamos ao nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos a uma pequena reflexão, um pequeno estudo para o nosso dia de hoje. Vamos ver o que nos vem? Vamos lá. Capítulo 3. Há muitas moradas na casa do meu pai. E o item que nos veio aqui aos olhos é o item 3. Diferentes categorias de mundos habitados. Então vamos ler o que nos diz o item 3 do capítulo 3. Os espíritos nos ensinam, os espíritos da codificação, que vieram trazer essa revelação do espiritismo, os espíritos nos ensinam que os diversos mundos habitados, vou baixar um pouquinho a nossa Ave Maria, que os diversos mundos habitados estão em condições muito diferentes uns dos outros quanto ao grau de adiantamento ou inferioridade dos seus habitantes. Dentre os mundos habitados, existem mundos inferiores à Terra, tanto na parte física quanto moral. Alguns encontram-se no mesmo nível, enquanto outros são mais ou menos superiores em todos os aspectos. Nos mundos inferiores, a existência é toda material. As paixões reinam acima de tudo e a vida moral praticamente não existe. À medida que a vida moral vai se desenvolvendo, a influência da matéria vai diminuindo. Assim, nos mundos mais avançados, a vida é praticamente toda espiritual. Muito bem, então já vamos ficar por aqui, conversar um pouquinho, porque hoje nos veio algo assim bem interessante. Há muitas moradas na casa do meu pai. Esta fala é de Jesus, Que até no item 1 diz, o coração de vocês não deve se perturbar, porque há muitas moradas na casa do meu pai. Então, aqui, o que vem nos explicar? Os mundos. O mundo é o nosso planeta Terra. Este é o nosso mundo, habitado por nós. E ele está dizendo que existem diversos mundos habitados e que eles são diferentes. Ingenuidade nossa pensar que existiriam outros mundos todos iguaizinhos a nós, Não, são mundos diferentes. E o grau de... e no que eles são diferentes? Ele vai explicar aqui. No que eles são diferentes? No desenvolvimento material e no desenvolvimento moral.
são diferentes nessas duas questões. Existem mundos que estão ainda antes da Terra, inferiores, e aí não é demérito, porque ainda não chegaram no ponto que a Terra já está, e outros, obviamente, já estão mais adiantados que o nosso planeta Terra. É isso que está nos explicando. Eu sei que para quem está chegando na doutrina, imaginar isso é difícil, mas vamos começar a expandir o nosso pensamento, né? O nosso entendimento. Não seríamos os únicos. Vamos pensar um pouquinho. Haroldo fala, seriam todos os outros planetas só cenário para enfeitar a nossa noite? É muita ingenuidade ainda pensarmos assim. Existem muitos outros planetas habitados. Nós vamos aos poucos estudando a doutrina e vamos ver as categorias dos mundos. E o que nós falamos? Estamos num mundo de provas e expiações, indo para a regeneração. Não deixa de ter relação com estes mundos aqui, no sentido que esse é o nosso estágio. Nós já fomos um mundo primitivo, que é esse que fala aqui, mais inferior à Terra. No mundo primitivo, tudo é muito materializado. Nós estamos ali saindo da era só de instinto, de sobreviver instintivo, pouca maturidade moral, pouca razão, muito instinto, só reagindo. E aos poucos vamos nos moralizando, vamos melhorando, vamos trabalhando, consequentemente trabalhando, melhorando o mundo em que habitamos. Como fazer para ter uma base para entender? Usando o nosso próprio planeta. Hoje nós temos energia elétrica, água encanada. Como que isso aconteceu? Pelo desenvolvimento do trabalho dos seres humanos, que se moralizaram, saíram lá da animalidade, né, lá do primitivismo, se desenvolveram, estudaram, foram melhorando o seu próprio mundo. É disso que está falando, nada de absurdo. Tudo que está na doutrina é super fácil de entender se quisermos. E qual a consequência? Só pensarmos, nós vamos continuar nos desenvolvendo. Vamos pensar um pouquinho, há um tempo atrás, era inadmissível nós ligarmos um telefone e falarmos com uma pessoa do outro lado do mundo em tempo real. Há muito pouco tempo atrás. Imaginemos como será daqui para frente. Então, nós vamos nos desenvolvendo, vamos melhorando o nosso mundo, o nosso planeta, vamos nos desenvolvendo moralmente, nos tornando melhores, e quanto mais nos desenvolvermos, menos materializados, menos vamos nos tornar, né? Então, para um primeiro entendimento, está muito bom que nós possamos pensar sobre isso, porque sem violentar a nossa capacidade de entendimento, nós precisamos primeiro conceber que uma ideia possa existir para depois trabalhar nela. Espero que tenha ficado claro para quem está chegando agora, mas sem nos assustarmos, não é mesmo? Deus está sempre no controle de tudo. Vamos para o Livro dos Espíritos? Então, nós estamos estudando o Livro dos Espíritos, agora na sequência. Estamos na introdução, já vimos a diferença de espírita, o conceito de espírita e espiritismo, já entendemos a diferença de espírita para espiritualista. Espiritismo é a doutrina dos espíritos, espiritualista todas aquelas vertentes que acreditam na sobrevivência da alma, que acreditam na sobrevivência do espírito ou da alma após a morte do corpo físico. Esses todos são espiritualistas. Espírita é quem estuda a doutrina espírita, dos espíritos. Isso nós aprendemos. Ontem nós falamos sobre alma, princípio vital, fluido vital. Fizemos a comparação do carro, né? Que a alma é o motorista, né? Quando ele está dentro do carro, ele é alma. Quando ele sai
deixa o carro, que é o corpo físico, ele volta a ser espírito, que o princípio vital é o motor daquele carro, que no momento que ele é ligado, o carro funciona. A partir do momento que esse motor é desligado ou tirado, esse carro não funciona mais, e que o fluido vital é a gasolina, né? O fluido vital é a gasolina. Sem gasolina, o carro não anda. É uma comparação, né? Nós estamos fazendo aqui toda uma introdução. E hoje, na parte 3, item 3, vamos falar sobre as mesas girantes e os opositores à doutrina espírita. Quem tiver interesse, faça a leitura completa, é muito interessante, muito importante. Também faça um estudo mais aprofundado na nossa casa espírita, na internet, tem estudos da FEB, da Federação Espírita Brasileira, aprofundados sobre esse assunto. Mas o que foram as mesas girantes? Foram um fenômeno que aconteceu na Europa, especialmente na França, onde as mesas se mexiam. Nos grandes salões lá de eventos, nos cafés, vamos dizer assim, isso era visto como um entretenimento, uma diversão. Eles começaram a fazer perguntas, as mesas respondiam, mas ninguém parava muito para pensar o que era aquilo, só se divertiam. E Kardec foi convidado a ir a fazer uma análise sobre o que seria aquilo ali. E ele conta que, inclusive ele, quando começou, né, Allan Kardec aqui, ele queria explicar aquele fenômeno dentro dos fenômenos físicos, as leis físicas que existiam na época. Mas Kardec percebeu que não conseguia, que não era possível. Averigou se eram fraudes, se não eram fraudes, e viu que não era possível. A partir daí começa o estudo da doutrina espírita, através de Kardec e outros. E aí ele explica que os opositores da doutrina espírita pecaram em algumas questões. Essa foi uma delas, em tentar explicar o fenômeno das mesas girantes dentro das leis que já existiam. Não era possível. Segundo, que os opositores foram extremamente importantes, porque tentando combater, eles deram bastante interesse para as pessoas, né? Para os mais estudiosos, especialmente, irem atrás de buscar as respostas, porque passado o primeiro momento de curiosidade, as pessoas queriam respostas sobre o que era aquele fenômeno, então pessoas mais sérias foram tentar desvendar, algumas buscando as respostas, outras simplesmente nem tentando, só dizendo que não era possível, que não existia e ponto final. E ele conta que esses opositores foram muito importantes e que sempre quando uma ideia nova surge, é natural que se faça isso, mas também traz uma reflexão da importância de analisarmos com seriedade qualquer assunto antes de sairmos emitindo opiniões. É basicamente isso, é uma introdução para realmente introdução ao estudo da doutrina espírita. E é isso que Kardec nos traz tão bem na introdução do Livro dos Espíritos. Vamos encerrar fechando os olhos e agradecendo a Deus mais uma vez por esta oportunidade bendita da vida, desta reencarnação e deste momento. Jesus, mestre e amigo, proteja o nosso planeta, o nosso mundo, este mundo do qual tu és o governador. Continue sendo o nosso farol, a nossa luz, o nosso caminho, mestre amigo. Espíritos de luz, nossos anjos guardiões, espíritos protetores, estejam conosco em todos os momentos necessários, a nos inspirar e a nos auxiliar na caminhada, para que um dia também possamos ser instrumento de ajuda aos irmãos que estiverem vindo atrás de nós. Porque assim é a vida, assim é tua criação, Pai, que possamos ser úteis. Fiquem conosco, espíritos amigos, hoje e para todo sempre. Que assim seja. Tchau, tchau.